Olá, bem-vindos à nossa classe de História da Igreja 2. Vamos estudar hoje a Igreja Moderna, que é o período que vai de 1648 hasta 1945. Em 1648 hubo el fin de la Guerra de los 30 años con el Tratado de Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra entre católicos y protestantes, estableciendo los límites de los católicos y los protestantes. Com este acordo de paz, entonces, empieza el período chamado de la Iglesia Moderna, que se extiende hasta 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Neste período hubo alguns hechos e alguns movimentos que nós necessitamos conhecer, que são importantes para a história da Igreja e que obviamente influenciaram o que a Igreja é hoje dia. De los movimentos del siglo XVII podemos hablar del puritanismo, que já havíamos hablado un poquito en la clase de Iglesia Reformada, Iglesia Reformada, hablamos sobre el puritanismo. E o puritanismo foi um movimento cristiano reformado que desejava uma pureza em la Iglesia. Eles não concordavam, obviamente, e não aceitavam os princípios e os dogmas da Igreja Católica, porque estavam absolutamente em contra de los princípios e da doutrina bíblica, e também não concordavam com algumas práticas da Igreja Anglicana. Desejavam uma reforma absoluta, de hecho, profunda em la Igreja. Então, os puritanos produjeron três variedades: os presbiterianos, os congregacionales ou independientes e os bautistas. Os congregacionales ou independientes foram assim chamados porque não creiam que poderia haver uma reforma da própria Igreja Anglicana. E então predicavam que havia que separar-se desta igreja para que esta reforma de hecho pudesse suceder. E uma coisa importante que ressaltar é que tanto presbiterianos como congregacionales ou independentes e bautistas tinham como linha teológica o calvinismo. As diferenças entre esses três grupos, que são considerados igrejas históricas, era exatamente a forma de governo das igrejas locais. Então, eles queriam reformar a Igreja de Inglaterra, pero alguns se separaram de ella, que eram os separatistas ou os congregacionales. Os três grupos eram calvinistas, como já falei, e em diferentes períodos foram perseguidos ou tolerados e às vezes eram dominantes. Os puritanos tiveram homens e teólogos de grande importância para o cristianismo, e as obras de los puritanos hoje dia aún são muito importantes, são muito profundas e muito ricas. Então, é uma literatura que é bueno ler e estudar. Outro movimento deste período do século XVII foram os quaqueros, ou os amigos, como eram conhecidos. Bajo Jorge Fox, que era seu líder, reaccionaram em uma direção mística contra a ortodoxia fria. Rechazaram a estrutura tradicional da Igreja e enfatizaram a iluminação do Espírito, a luz interior, em cada creyente. Não tinham sacramentos, nem hacen votos, nem participam em el ejército. Al princípio não tinham ministros, pero actualmente alguns los tienen. Foram intensamente perseguidos e encontraram refúgio em la colônia de Pensilvânia.
fundada por Guilherme Penn, um quaquero. Pensilvânia é em los Estados Unidos. Incluso o nome da colônia Pensilvânia foi em homenagem a este cristiano chamado Guilherme ou William Penn. Outro movimento deste período foi o pietismo. O pietismo foi um movimento espiritual em la igreja luterana que se havia enfriado. Insistia em la regeneração, la vida espiritual activa e o estudo bíblico, e carecia de uma boa organização e caía por fim em legalismo. Pero os puritanos tiveram um papel muito importante na história da igreja. Que foi exatamente em ajudar e impulsionar a obra missioneira a partir deste ciclo. A vida cristiana viva, que era o que eles predicavam com a leitura da palavra e oração em público e em privado. Os começos do movimento missioneiro protestante foi exatamente impulsado por los pietistas. Pode dizer-se que é o início também de los grandes avivamentos, indiretamente. Em 1705, o rei de Dinamarca, admirador do pietismo, decidiu enviar uns missioneiros a suas colônias em la Índia. Bartolomé Ziegenbalg e Henrique Plutschau, discípulos de Frank, discípulos de Spener, fundaram a missão de Tranquebar em la Índia. Os informes da missão em Índia motivou a Frank a utilizar a Universidade de Halle em um centro de arrecadação de recursos e de preparação de missioneiros. Se fundou em Copenhague uma escola de missões para Lapônia e Groenlândia. Depois, incluso Zinzendorf, o conde Zinzendorf, que nós vamos ver mais adelante, e o movimento moraviano, os hermanos moravianos, foram também influenciados por el pietismo. Então, o pietismo tuvo sua importância neste período da história da igreja por estes hechos. Outro movimento que surgiu em este período é o arminianismo, seguidores de Jacobo Arminio, por isso o nome arminianismo. Reaccionou contra a rigidez da Igreja Reformada de Holanda, enfatizava o papel ensinava que Jesus chegou a ser deificado por sua obediência, enfatizava o papel do homem em sua própria salvação. Em el año 1618, o Sínodo de Dort rechazou a protesta arminiana e, em resposta, formulou os 5 pontos do calvinismo. Então, miren, a doutrina calvinista, podemos dizer que não foi formulada por Calvino. La doutrina calvinista, os 5 pontos do calvinismo, foram elaborados por los seguidores de Calvino en estes tempos, en el período de la Iglesia moderna, casi 200 anos depois de Juan Calvino. Também é importante ressaltar que a doutrina arminiana não era muito conhecida, nem creída e nem predicada entre os cristianos reformados. Vamos a ver um pouquinho respeito de como foi se formando este conceito. Sobre o livre albedrío, que é um dos pontos fuertes de defensa do arminianismo. Em verdade, a ideia de livre albedrío foi formulada, publicada por um jesuíta chamado Luís de Molina. Havia publicado em Lisboa um livro de la concordância entre livre albedrío e los dones de la gracia, em ele que afirmava que a predestinação se devia à presciência divina.
Deus predestinava a salvação a aquelas pessoas que sabem de aceitar a sua graça. Por esse modo, a aceitação da graça não se deve à predestinação, sino ao contrário, à vontade humana. Isto foi mais ou menos em fines do século XVI. Banhes, que também era um monge, um teólogo dominicano, declarou que esta doutrina era contrária às enseñanças de São Agostinho e de Tomás de Aquino, que são exatamente os maiores teólogos da cristandade. Hansenio foi também um teólogo e ele disse que o ser humano solamente é livre para pecar. O livre albedrío del pecador é em realidade esclavo del pecado e necessita ser libertado por la graça divina. Sem essa graça, nada bueno podemos fazer. Essa graça é absolutamente gratuita. Nada podemos fazer para merecê-la. Então, com estes pensamentos que foram forjados por um jesuíta inicialmente em el século XVI, por fim alcançaram também a alguns reformados, dentre eles os luteranos. O luteranismo apresenta duas ramas, os filipistas, que eram seguidores de Melanchthon, e os luteranos estrictos, que eram seguidores de Lutero. Os luteranos estrictos não aceitavam a participação da vontade humana em la salvação. E os filipistas diziam que havia el actuar del Espírito, la palavra e la vontade humana. Então, os luteranos estrictos eram calvinistas e os filipistas creiam em el livre albedrío. Em 1577 foi elaborada a Fórmula de la Concórdia entre estes grupos de luteranos. Tomava uma porção intermediária, certos elementos que não são essenciais ao Evangelho, pero añade que em tempos de persecução não é lícito abandonar sequer esses elementos, sob risco de negar a fé. Quanto à predestinação e livre-albedrío, a forma adotou uma posição intermediária, ou seja, não se definiu, não se posicionou diretamente nem quanto a uma, nem quanto a la outra. Depois da fórmula da concordância, podemos dizer que isto formulou o escolasticismo protestante. ênfase em el pensamento sistemático, obras de teologia sistemática que expressam o pensamento luterano, basados em Aristóteles e a metafísica. Mais adelante se basaram na teologia de los jesuítas, baseado também em Aristóteles, e por fim, produto de las escolas nascidas em las universidades e dirigidas hacia outros teólogos. Dos importantes legados da escolástica protestante foi a doutrina da inspiração das escrituras e seu espírito de rigidez confessional. Muito bem. Então, estas foram as raízes do espírito arminianista em la Igreja Reformada. Miren que esta teoria não começou entre os reformados, começou entre os católicos, certo? E depois influenciou, por fim, influenciou a um grupo de reformados também. E, lamentavelmente, hasta hoje dia, há uma grande disputa, de hecho, entre os cristianos respeito a estas duas correntes teológicas respeito à salvação, o calvinismo e o arminianismo. Então, vamos conhecer um pouco quem foi Jacobo Arminio. Ele nasceu em 1603, foi solicitado para refutar a Dirk Coynert, que atacava
la predestinación. Era um teólogo que atacava a predestinação. E Armínio foi solicitado exatamente para refutar o que Dirk estava falando. Convenceu-se de que Dirk estava certo. A doutrina oposta ao calvinismo, então, passou a chamar-se arminianismo. O debate era com Francisco Gomaro, que defendia a extrema predestinação. Incluso Armínio mesmo não participou destes debates e quem formulou incluso os pontos do arminianismo foram depois seus seguidores. Não foi Armínio quem estabeleceu os 5 pontos do arminianismo, assim como não foi Calvino que estabeleceu os 5 pontos do calvinismo. Foram seus seguidores que assim o hicieron posteriormente. Então, o ponto não era se havia predestinação ou não. Ambos concordavam que sim. Tanto calvinistas como arminianos creiam que havia a predestinação. A divergência era em que se basava a predestinação. Esta era a grande disputa. Para Armínio, se basava em la presciência de Deus acerca de los que iban a creer em Jesus. Para Gomaro Díaz, Deus havia predestinado a alguns a ter esta fé. Antes de la fundação del mundo, la soberana voluntad de Deus predeterminou quienes se salvariam e quienes não. Outro ponto que diferencia los arminianos de los calvinistas es que los arminianos creen que se pierde la salvación, enquanto que los calvinistas creen que no se pierde la salvación. Entonces, los 5 puntos del arminianismo en que buscaron defender su teología eran, primero, Deus determinou antes da fundação do mundo que os que se salvariam seriam os que creyeron em Cristo. Segundo, Jesus morreu por todos os seres humanos, aunque são unicamente os creyentes quienes recebem os benefícios de sua paixão. Terceiro, trata de afirmar que o ser humano era capaz de fazer o bem por la gracia de Deus. Quarto, la gracia não é irresistível, ou seja, pode se resistir. E quinto, é necessário melhores pruebas escriturísticas para dizer que se pode ou não perder la gracia, ou cair de la gracia, ou perder la salvação. Em el sínodo, entonces, esta controvérsia teológica entre arminianos e calvinistas, como foram conhecidos depois, resultou em el sínodo de Dordrecht, que condenou o arminianismo, e el sínodo, entonces, a partir deste sínodo, declarou os 5 pontos del calvinismo, que são primero, la elección incondicional, o sea, el hombre es electo por Dios para la salvación. Segundo, la expiación limitada, o sea, Jesús murió por aquellos que iban a ser salvos solamente. Tercero, la depravación total, o sea, el hombre no puede de manera alguna, por su propia voluntad, buscar a salvação e crer e receber a graça de Deus. Ele é totalmente depravado, está morto em seus delitos e pecados, então não pode fazer nada. O quarto, a graça irresistível, ou seja, os que são destinados à salvação não podem resistir a esta graça divina. E o quinto ponto, que é a perseverança de los santos, ou seja, os que são salvos não caem, não perdem sua salvação, não caem de la gracia, perseveram hasta el fim. E se alguém não persevera é porque não era salvo.
Então, não se perde a salvação. Em 1647, a Confissão de Westminster confirmou o Sínodo de Dordrecht e aún lo amplió. Entonces, en líneas generales, de esto que trataba y trata el arminianismo. Y hasta la fecha, aún, como ya dijo, hay divergencias entre los cristianos pós-reforma com respeito a essas duas linhas teológicas. Outro movimento da Igreja moderna é o socianismo, que surgiu com Fausto Socino. Foi um movimento antitrinitariano. Ele ensinava que Jesus chegou a ser deificado por sua obediência, pero não era divino e não era Deus. Los socianistas antitrinitários, eles não creem em la Trinidade, certo? Sencillamente, Deus, o Padre, é Deus, Jesus não é Deus e o Espírito Santo também não é Deus. A morte de Cristo foi um exemplo de devoção extrema. O cristiano é o que sigue a Cristo em obediência e humildade, renunciando ao mundo. Incluso há um grupo que surgiu em Estados Unidos que creem são desta linha, que são conhecidos como Capilla del Rei. Outro grupo que surgiu foi a conquista e a colonização, outro hecho, do período da Igreja moderna foi a conquista e a colonização avançaram em el Novo Mundo com motivos religiosos, políticos e econômicos. Al princípio, os católicos romanos, espanhóis, portugueses e franceses dominaram quase toda a América, salvo uma parte da costa norte-americana. Pronto, os protestantes de Inglaterra, Holanda e Alemanha, e depois de outros países, se estabeleceram firmemente desde Nova Inglaterra hasta Geórgia, com diferentes denominações estabelecidas oficialmente e em várias colônias. O tipo de catolicismo importado à Latinoamérica era medieval e militante e se extendiu rapidamente junto com a conquista. Ou seja, os métodos que eram utilizados eram impor sua religiosidade, sua religião, e os que não se submetiam, que não queriam, eram perseguidos e morriam. Em el Real Patronato de las Índias, el Papa concedió al rey de España en el año 1508 la responsabilidad y la autoridad para evangelizar al mundo. Miren que el trabajo de evangelización pasó de la iglesia a las manos del Estado. Los misioneros creían en el poder automático del bautismo e bautizaram a cientos de miles de indígenas, pero muitas conversões eram superficiais e a religião sincretista. Ou seja, creiam que se batizara os indígenas e os pueblos que haviam em el continente, imediatamente, automaticamente se haciam cristianos. E nós outros sabemos que não é desta forma. Há que oír la palabra, convertir-se y el bautismo tiene que ser una expresión del nuevo nacimiento y no la manera como alguien se convierte o es salvo. Entonces, estas fueron algunas características y algunos movimientos del siglo XVII. En la próxima clase vamos a hablar sobre los movimientos del siglo XVIII. Que Dios les bendiga.